doutor sabe porque é que as girafas têm o pescoço tão grande? Há razões para isso? Não sei. Sabe? Porquê é que elas ficaram assim? É esquisito. Ai, não ia explicar isso. Não. O doutor podia saber. Eu acho que as árvores eram muito altas, não é? E a rainha das girafas disse, para chegarmos àquelas folhas, temos de ter pescoço grande. E ordenou às girafas que tivessem pescoço grande para comerem as folhas mais altas. Ok. Posso? Vamos gravar um programa, pode ser? Sim, sim. Muito bem. Bem-vindos ao segundo episódio de O Doutor Eu Explico as Europeias, para vocês saberem também o que pensarem. Eu sei o que é que podem estar a pensar também desse lado, que é o doutor, mas às vezes o doutor fala de uma maneira e eu na minha cabeça fico, ui, eu não penso dessa maneira. Não faz mal. Usa este programa quase como se fosse um medicamento. No fim, absorve tudo, toma e vai ver que esses sintomas passam logo. Sim, eu sei que também deve estar a pensar, oh doutor, mas eu não consigo meter o computador aqui dentro, assim, faça download deste episódio, meta numa pen, retira a pen do computador, meta à boca e empurre com água, que às vezes aquilo arranha. E vai ver, passa os sintomas todos. Doutor, e também dá se meter no cu? Também dá? Depende da idade das pessoas, sim. Se for a faixa etária que vê normalmente YouTube, em princípio ainda tomam os medicamentos por supositório. Sim, mas tem de ser uma pen bem untada, porque se for muito áspera, depois pode... Ah, é? Não é? Não sei, podem empurrar com água também. Pensam aos vossos pais. Metam um funil e pronto. Posso começar então? Sim. Vamos já ver o primeiro segmento. Sabia que a União Europeia tem uma população de tem uma população de bué pessoas. Bom, esta semana, no perfil político, vou falar de alguém que espero não vomitar a meio, porque é de esquerda. Vamos ver. O candidato do PS às europeias é o engenheiro Sócrates. É o regresso do senhor bancarrota à política. Bom, não é bem ele que é o cabeça de lista, mas é como se fosse. O candidato é o Dr. Pedro Marques. Quem? Não interessa. Agora, se eu vos disser que já foi do governo do engenheiro Sócrates, já sabem que é mau. Por exemplo, se eu vos disser que vos vou oferecer um iPhone novinho em folha, parece uma excelente ideia. Agora, se eu vos disser também que esse iPhone está num campo acabado de adubar com elementos naturais retirados do trato intestinal de uma manada de 500 vacas, ou seja, está envolto em estrume, e que a única forma de o vosso iPhone funcionar em pleno é lamberem todo o aparelho, que só funciona quando não restar qualquer resquício de estrume, lá com farelo e feno à mistura, ainda assim vão querer um iPhone? Se calhar sim, porque não conseguem recusar coisas grátis. Deviam ter vergonha na cara. O mesmo acontece com quem quer que venha do governo do engenheiro Sócrates. Por exemplo, a mãe do Dr. Ted Bundy não matou qualquer pessoa, mas alguém sabe o nome daquela senhora? Não. É a mãe de um assassino em série. Querem essa reputação para vocês? O Dr. Pedro Marques tem 20 anos de experiência governativa. Ele é economista de profissão, foi parte integrante daquela reforma da Segurança Social que adequou a idade da reforma à esperança média de vida, mas isso não interessa nada. Não interessa nada. O que interessa é sabermos que ele fez parte do governo do engenheiro Sócrates. E os meus colegas da direita têm lembrado isso. Não com tanta frequência como deveriam. Também estava nesta fotografia, por muito que não gostasse. O partido que tem numa lista Pedro Marques, Silva Pereira, Carlos Jorrinho, Maria Leitão Marques, Manuel Pizarro, todos antigos governantes de José Sócrates. E no seu caso, que foi 6 anos membro do governo de José Sócrates... Isto é o mesmo que ouvirmos alguém dizer eu só era um passageiro de um dos aviões que embateu nas Torres Gêmeas. Em primeiro lugar, sim, e fez alguma coisa para impedir um ato terrorista? Não fez? Então também é terrorista. Em segundo lugar, como
Como é que conseguiu sobreviver? Isso é impossível. Está a fazer-se passar por vítima só para ter protagonismo? Isso ainda é pior do que ser terrorista. Devia ter vergonha na cara. O Dr. Pedro Marques é esta pessoa que se está a aproveitar, quando nunca devia ter saído de casa desde que levou o país à bancarrota e provocou a crise internacional. Pelo menos o engenheiro Sócrates teve vergonha na cara e nunca voltou à política ativa. O que quer dizer que o Dr. Pedro Marques ainda é pior. É verdade que levaram o país à bancarrota, mas isso levou também à salvação nacional. Isso quer dizer que ele também é responsável pela chegada do Dr. Pedro Passos Coelho ao governo. Bom, isto é um ponto a favor dele. Apesar de tudo, eu tenho de admitir que o Dr. Pedro Marques foi uma excelente escolha por parte do PS. Eles passam a mensagem de que os competentes estão demasiado ocupados a governar e não têm tempo para perder nestas eleições irrelevantes. Sobretudo se pensarmos que o PS sempre utilizou as eleições europeias para os reformados do PS usarem o Parlamento Europeu como centro de dia. Isto é, pelo menos para os que conseguiram chegar lá. É a primeira vez que o Dr. Pedro Marques é cabeça de lista. Bom, se tirarmos a eleição do deputado pelo Círculo de Porto Alegre. Não conta. O Alentejo, essa região risível, deixou de contar para Portugal desde que deixámos o PCP usar aquilo como museu vivo após a queda da União Soviética. A Câmara Municipal de Odmira é nossa? Quem quer fazer de Trotsky? Pode começar a correr. Eu depois vou atrás de si, com o picador. A estratégia do PS é a mesma das eleições europeias anteriores. Só que no caso das anteriores foi uma estratégia involuntária, quando agora é deliberada. Nas eleições de 2014, o PS era liderado pelo Dr. António José Seguro. Um homem que numa escala de carisma, que vai de 0 a Dr. Nuno Melo, vence ali no fotofinish por uma nesga o Dr. Hugo Soares. Então, mas o Dr. Hugo Soares não era do PCP? Não, o Dr. Hugo Soares é aquele mungo que parece da família Adams. É da nossa família. Porque o Duarte Marques sente-se muito sozinho e pronto, eles depois brincam muito. É muito giro, eles divertem-se muito a brincar aos berlindes. Está bem, está bem. Ok. Ele lançou o Dr. Francisco Assis, o Dr. António José Seguro, e apostou numa derrota do PSD e não numa vitória sua. O que é que aconteceu? Ganhou, mas foi por pouco. Ó estagiário, isto se calhar são conceitos muito complicados de ciência política para as pessoas compreenderem. Se calhar faça aí uma analogia com o desporto de futebol, que fica sempre mais fácil para as pessoas. Tipo, doutor, a seleção vai jogar e está num momento de forma mais ou menos. Vem 2 empates e precisa mesmo de um jogo para levantar a moral. E então vão jogar contra as Ilhas Faroé, que é uma equipa com a qual elas têm um historial de 5-1, 7-0, 10-0. É uma equipa fácil para levantar a moral, está a perceber mais ou menos a ideia? Está a falar para mim? Sim. Eu percebi isto à primeira. O senhor tem de falar para as pessoas lá de casa, que elas é que são mais... Percebe? Ok, então o selecionador, em vez de convocar os melhores, o Dr. Ronaldo, o Dr. Éder, o Dr. Quaresma, só convoca cepos. Então vai jogar contra as Ilhas Faroé, uma equipa fácil, só para levantar a moral, e o jogo corre que é uma porcaria. Está ali 0-0 até aos 90 minutos. Só que chega aos 90 minutos, um jogador, um guarda-redes adversário das Ilhas Faroé, cai sem querer contra o joelho de um sebo português que está lá. Ele aleija-se, cai na área, árbitro marca penalti, o jogador, outro sebo qualquer da seleção portuguesa, vai marcar o penalti, vai a chegar à bola, tropeça, cai em cima da bola, a bola vai a rolar devagarinho, só que o jogador das Ilhas Faroé, o guarda-redes das Ilhas Faroé, que também não é grande coisa, enquanto está no penalti, está a ver o telemóvel, o Instagram, está lá a ver gajas, like, e a bola passa devagarinho e entra na baliza e Portugal marca gol. Ganha 1-0 aos 90 minutos contra uma equipa de porcaria, que é as Ilhas Faroé, e ganha. É verdade que é uma vitória. Mas dá para levantar a moral? Será que é mesmo uma vitória? Está a perceber, doutor? Sim, não ouvi. Cá está. É uma vitória, mas é mesmo. A vitória do PS ditou a queda do Dr. António José Seguro e do Dr. Francisco Assis. Ainda por cima, o PSD ofereceu estas eleições ao Dr. António José Seguro para o manter no cargo até às legislativas, lançando uma campanha conjunta, PSD e CDS, em que o Dr. Paulo Rangel e o Dr. Nuno Melo andaram pelo país inteiro a fazer números de comédia. A estratégia para as eleições do PS este ano é a mesma, mas lá está.
é deliberada. O Dr. Pedro Marques tem um carisma muito semelhante ao Dr. António José Seguro. E tem um dos sorrisos mais assustadores que algum político alguma vez teve. Acho que era o Dr. Papão. Oh, tá bem. Ok. Depois, cameraman, coloca uma bolinha, porque se as crianças virem isto, nem no Natal conseguem adormecer. O que o PS pretende, então, é ganhar por pouco. Não colocou os seus players mais capazes nestas eleições para atacar com os trunfos todos nas legislativas. Para além disso, o que é que o Dr. Pedro Marques tem para oferecer? Ele está a servir de saco de boxe da oposição e a ser atacado por tudo o que fez o governo. É claro que o PS poderia ter apresentado mesmo um saco de boxe a sério para estas eleições. Mas um saco de boxe nunca nos proporcionaria momentos como este. Beijinhos a todos, assim, ó. Beijinhos. Eu sei que isto vos vai parecer estranho, mas calma, eu vou acabar com um elogio. O Dr. Pedro Marques é uma excelente estratégia de o PS cansar os adversários. Quando chegarem às legislativas, já gastaram tanta energia a bater no Dr. Pedro Marques que o Dr. António Costa pode passear-se vitorioso em outubro, com os seus militantes motivados a não repetir a derrota estrondosa das europeias. Mas para além de kamikaze da geringonça, o que é que o Dr. Pedro Marques fez? Não interessa. Porque Sócrates. Sentem. Bom, e agora vamos ter um segmento diferente, não é? Vamos? Vamos. Porque o estagiário, neste momento, vai ter de sair daqui para ir falar com pessoas acerca das... O que é que estamos a... Europeias. Vá lá. Daqui do sofá, doutor. Não, vai para a rua falar com as pessoas. Falar com... Doutor, eu tenho vergonha. Eu falo com pessoas. Vai para a rua. Pessoas, não gosto. Boa tarde. As eleições europeias vão ser este mês. Há algum tema que o preocupe mais e que não esteja a ser debatido nestas eleições? A nível, pronto, do que tenho visto, qualquer coisa está mal, não é? Dizem que temos 12 anos para salvar o planeta e se não fizermos nada contra isso, pronto, podemos deixar de viver no único planeta em que vivemos e acho que... Ainda podes viver até aos 30, se for... Pois, isso não é lá muito o meu... Dá para tirares o curso ainda? Dá e para ter uns aninhos de trabalho, mas eu queria viver pelo menos até ter netos e bisnetos, por isso acho que... Podes ter, mas num apocalipse, não é assim? Eu vou ter os meus netos numa cama feita de lixo, a este ponto, não é? Pois, já não é mau também, não é? Já, ao menos estou vivo, mas prefiro viver com saúde e um planeta onde eu possa viver bem. E a questão, um tema que também se tem muito debatido nas eleições europeias é a questão da imigração. É um tema que te preocupa? Não estou nada contra a imigração, nem pessoas a entrar no meu país, na minha opinião. O que é que eles tinham de fazer, os imigrantes, para fazer com que tu te tornasses xenófobo? Claramente não és, mas para tu seres xenófobo, o que é que eles tinham de fazer? Para eu reagir mal? Para tu dizeres, a partir de hoje sou xenófobo e não gosto de muçulmanos, o que é que eles tinham de fazer? E se as mulheres deles começarem a andar de burca e eles a andarem de turbante e a matarem cães, assim, essas coisas que eles às vezes fazem, o que é que a nossa justiça podia fazer perante esses casos? Mandá-los de volta? Sim, depois de deportá-los é um bocado complicado porque os países deles foram destruídos. Se eles chegassem ao pé e dissessem, a partir de agora chamas-te Mohamed. Eu acho que não dava. Não dava, era mandá-los embora, de volta para o país deles?
Não, mas ensiná-los que aqui é diferente do país deles. Por exemplo, pegar numa região portuguesa assim com menos gente, por exemplo o Alentejo, e criar lá numa zona assim mais deserta, tipo uma região só para eles, e ficava a zona muçulmana de Portugal, ou por exemplo a República Islâmica de Portugal, podia ser uma solução. Sim, sim. Por exemplo, há certos países em que existe, por exemplo, a Chinatown, que, pronto, que é assim um sítio onde tem mais pessoas do Oriente, e acho que se podia fazer, sim, acho que é uma boa opção. Por exemplo, agora o caso dos atentados que houve, acho que deviam ter um bocado mais de cuidado. Como perguntávamos na fronteira, tenciona cometer atentados terroristas? Eles, sim, então não entra. Não, mas isso às vezes também se dá para ver, não é? Assim. Como? Se estiver assim amarrado com bombas e com a barba muito grande, não entra. Não, mas sei lá, eles lá têm as técnicas deles. Sim, uma espécie de um apartheid, mas com maior, uma região, em vez de ser uma Chinatown, por exemplo, o distrito de Beja inteiro, e ser, pronto, faziam lá as mesquitas e essas coisas, e nós ficávamos sossegados no resto do país. Sim, acho que sim, mas não, é assim, eles poderiam na mesma andar à vontade no país, mas sim, acho que para eles até seria melhor ter um sítio onde só se relacionassem com pessoas da cultura deles. Imagina que os portugueses estavam em risco, a sobrevivência dos portugueses estava em risco, e para nós nos mantermos como um povo e vivos, basicamente, tinha de se eliminar um grupo destes três: ciganos, muçulmanos ou brasileiros. Qual é que tu escolhias eliminar? Tem de eliminar um. É obrigatório, sim. Isso é um bocado forçado. O estagiário está a regressar, já falou com pessoas. Já está, doutor. Muito bem. Correu bem? Não interessa. Vamos continuar o programa. Vamos para o nosso segmento de tema complexo. Populismo. Quando as caixas de comentários das redes sociais se tornam numa ideologia organizada. O espectro do populismo paira na Europa. Temos o Brexit, temos o Fidesz do Dr. Viktor Orban a mudar a Constituição para perpetuar o seu partido no poder ou a interferir na liberdade da imprensa. Temos o Partido Anti-Imigração, Lei e Justiça na Polónia. Temos a Dra. Le Pen em França a obter excelentes resultados nas sondagens. E pior, temos a geringonça em Portugal. O populismo é uma das grandes ameaças aos nossos valores democráticos e ao Estado de Direito. É por isso que, para defendermos a democracia, temos de limitar a democracia. Porque, quer queiramos, quer não, as pessoas são estúpidas e votam em partidos populistas, seja de esquerda ou seja de direita. Os populistas caracterizam-se por apresentar soluções simples para problemas complexos. Por exemplo, os nazis são de esquerda porque o partido se chama Nacional Socialista. Socialista igual a esquerda. Esquerda olha para o rico e impõe impostos. Rico tem avião, leva dinheiro para outro país. Esquerda não tem impostos nem ricos. Esquerda burra. Bacalhau não é peixe, é uma pedra. Porque tem calhau no nome. O Dr. Viktor Orban e o Dr. Salvini olham para os refugiados, mas propõem ignorar os seus barcos. É como os adolescentes dizem hoje em dia: fazer ghosting. Se ignorarmos os refugiados é como se eles não existissem. É claro que o ghosting de refugiados pode parecer cruel, porque tem como consequência a morte de pessoas. A pior consequência do ghosting de parceiros amorosos é inspirar poesia, o que é quase tão mau como a morte de pessoas. Mas, vá, nem tanto. Outra característica do populismo é exacerbar os pontos negativos, mesmo que remotos. Um muçulmano comete um ato de terrorismo, temos de banir todos os muçulmanos. É o mesmo que irmos ao médico com uma gripe e ele dizer: sabe que já houve um caso em que uma pessoa teve gripe, ficou com febre e matou-se. A gripe pode levar ao suicídio. Isso mesmo. Se aprendeu alguma coisa com este caso, é que não se deve ir ao médico. Sente-se doente? Aguente!
É sempre a arranjar desculpas para não ir trabalhar. Fico doido, é ir ao médico e ouvir populistas. É tudo a mesma coisa. O populista é o fazedor de mitos urbanos. Ai, o menino não quer comer a sopa toda? Olha que vem lá o homem do saco e leva. Eleger populistas é criar homens do saco. O homem do saco é um monstro que um pai incompetente inventou para se desresponsabilizar de educar o seu filho. Podia dar-lhe uma chapada e obrigá-lo a comer a sopa, mas prefere manter-se popular e usar uma ameaça irreal e abstrata que é a chegada de um homem que tem um saco. E a maior parte dos homens do saco não raptam crianças que não comem a sopa. Andam com um saco porque não querem gastar dinheiro em sacos de plástico no supermercado. Não merecem este estigma. Coitadinhos. Da mesma forma que um pai incompetente usa o homem do saco para não ter de fazer algo impopular e educar o seu filho, os xenófobos culpam os imigrantes para não terem de assumir responsabilidade pelo seu próprio desemprego. Uma das grandes diferenças entre esquerda e direita é que a esquerda inventa desculpas e a direita assume responsabilidades. Por exemplo, perante fenómenos como a pobreza, o desemprego ou a xenofobia, a esquerda arranja sempre causas externas para o explicar. É o neoliberalismo, é a opressão das classes mais baixas, é a desigualdade económica, é tudo. Fantasias. Não é? O que é que essas explicações contribuem para resolver os problemas dessas pessoas? Nada. Ai, a culpa é da bruxa maléfica chamada globalização. Ai, coitadinha. Ui, a globalização. Um globo que vem aqui comer. Nós, na direita, dizemos a verdade, mesmo que isso nos prejudique nas urnas. Um pobre é pobre porquê? É preguiçoso. Um racista é racista porquê? É estúpido. Mesmo que as causas sejam mais complexas, pelo menos motivamos o pobre e o racista a deixarem de o ser. Ninguém se sente bem quando alguém da autoridade lhe diz que é preguiçoso ou que é estúpido. Como é que a esquerda resolve o populismo? Arranjando bodes expiatórios. A esquerda olha para o Brexit ou para os resultados da doutora Le Pen e diz o quê? Ai, a culpa não é das... Espera, se calhar não estou a fazer isto bem com voz de esquerda. Pois não? Tipo... Primeiro, não resolve os problemas porque acenderam uma ganza e eles estão, tipo, a passar. Depois diz... o Brexit, tipo... A culpa não é das pessoas que procuram candidatos antissistema, a culpa é das elites liberais, olha aí, liberais e do capitalismo. Eles marginalizam franjas de pessoas. Brother. Desculpas. Para nós é bem mais simples. As pessoas votaram no Brexit e na doutora Le Pen porque são estúpidas. Se a doutora Le Pen, que é xenófoba, agrada a tanta gente, a única explicação é que há muita gente estúpida. Olhem para a perversidade desta análise. No fundo, a responsabilidade pelo voto na doutora Le Pen não é das pessoas que votaram nela. É da globalização e do neoliberalismo. É a reação a um sistema injusto. Coitadinhas das pessoas que são tão estúpidas. Coitadinhas das pessoas estúpidas. Ai, vistinha na pessoa estúpida. Neoliberalismo muito mau. Estúpida. O que eles querem é que a estupidez migre da direita para a esquerda. Que deixem de discriminar muçulmanos e que passem a discriminar banqueiros. Para isso está fixe. A única diferença entre extrema-esquerda e extrema-direita é que a extrema-direita culpa as pessoas de outras raças, países ou religiões pelos seus problemas. A extrema-esquerda culpa pessoas que têm mais sucesso pelos seus problemas. Cabe-nos a nós, democratas, combater estes dois tipos de populismo. E eu vou explicar como. Como é que se combate o populismo? Não sei. Não sei. Eu, quando me propus a resolver o problema do populismo, ainda não tinha pensado numa solução. Pensava que ela me surgia assim a meio, mas... já sei, ok, já sei. Aliás, acabou de me surgir uma solução e eu não vou cortar esta parte. Senhor cameraman, não vai cortar esta parte para que as pessoas possam perceber como é que surgem as grandes ideias. Surgem porque têm de surgir. E então, eu propus-me a resolver o problema do populismo sem saber como fazer. Só por o ter feito, a solução apareceu. Se pretendem resolver algum problema, proponham-me fazer um segmento, deixem um comentário para o YouTube para soluções desse problema. E é uma forma de obrigar o cérebro a trabalhar. É assim que funciona. Uma pessoa pensa num problema, está aqui, já tenho a solução. E vou dizê-la. Vamos então à solução para o populismo. Se as pessoas votam em políticos antissistema porque são estúpidas, a única forma de combater isso é obrigá-las a deixar de ser estúpidas.
Como é que isso se faz? Não as vitimizando. Não podemos cometer os mesmos erros da esquerda e dizer coisas do tipo... Perdão. Ei, tem o esquerdalhinho? Ora, tire-o para aqui, se faz favor. Muito bem. Você está aqui outra vez, esquerdalhinho. Parece que não foi derrotado o suficiente a última vez. Diga lá então aí que tipo de coisas estúpidas é que vocês costumam dizer sobre imigração. Tipo, a tua raiva está mal dirigida. A culpa dos teus problemas, man, não é o imigrante castanho. É o neoliberalismo e as desigualdades e injustiças que ele provoca. Quando perceberes isto, vai juntar-se à nossa luta e vamos fazer a revolução contra o 1%. Mas antes, snifa aí essa ganza, bro! Só pensam em droga. Tudo errado. O que nós temos de lhes dizer é a verdade. Temos de lhes dizer que a pessoa está a ser estúpida e tem de parar de ser estúpida. Por exemplo, se houvesse alguém nos anos 30 na Alemanha a dizer àqueles nazis que todos eles estavam a ser estúpidos, talvez não tivesse acontecido aquela catástrofe. Se eu fosse viajante no tempo, não fazia aquilo que todos aqueles viajantes no tempo dizem que fariam, que era ir matar o Dr. Hitler em bebê. Primeiro, porque eu sou incapaz de matar bebés, mesmo que saiba que eles no futuro vão ser monstros. Já estive ao lado de alguns bebés em restaurantes e tenho quase a certeza que no futuro eles vão ser uns autênticos facínoras. Mas não os vou matar por isso mesmo, porque a longo prazo eles até podem fazer algo positivo para a humanidade ou não. Mas não o vou fazer. Segundo, de que é que me serviria matar o Dr. Hitler se a estupidez dos alemães que os levou a votar nele ia continuar? O que eu faria era resolver a estupidez dos alemães, para que o Dr. Hitler adulto nunca chegasse ao poder. Dizia-lhes, por exemplo, parem de ser estúpidos, se estão descontentes com a República de Weimar, era porque eram os piegas. Dizia-lhes para serem homenzinhos, para pararem de culpar os judeus pelos seus problemas. Se continuassem a ter essa atitude ridícula, a sua brincadeira ainda podia ir longe demais e acabar muito mal para milhões de pessoas. E pronto, problema do nazismo resolvido. A verdade é que, como eu costumo dizer, a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. E não é plágio, já sei o que é que estão a pensar. Eu já dizia isto muito antes de saber que o Dr. Churchill já tinha dito isto antes de mim. Portanto, eu já dizia antes esta frase. Percebe-se? Ok. Só que não deixa de ser um mau sistema. Se a maior parte das pessoas forem estúpidas, vão sempre acabar por eleger o Dr. Hitler ou um Dr. Orban, ou pior, a geringonça. O sistema capitalista é bom. As desigualdades sociais são boas, porque motivam as pessoas a serem mais ricas e a tornarem-se melhores. As pessoas têm de perceber que se não gostam do sistema é porque são estúpidas e incompetentes, porque o sistema funciona. E se o sistema lhes está a falhar, não têm de o mudar. Só têm de se habituar a ele e aceitar o seu destino. Se Deus fez uma pessoa pobre, essa pessoa só tem de aceitar o seu destino. Sigam o exemplo do Dr. Jó. O Dr. Jó não se queixou das desgraças que Deus lhe causou para o testar, nem desatou a culpar os judeus pelos seus problemas. Até porque o Dr. Jó era judeu. Não fazia sentido. Isto é, até porque isto foi bem antes de os judeus terem assassinado o Dr. Jesus. Muito antes. A prova é esta. O discurso da verdade funciona. E a prova disso é que nós, na direita, enquanto estivemos no governo, fartámos-nos de dizer a verdade às pessoas. Dissemos-lhes que a culpa dos problemas económicos era de elas terem vivido acima das suas possibilidades. Dissemos-lhes que se elas protestassem, eram umas piegas. Fomos frontais. E o que é que aconteceu no final? Elas votaram esmagadoramente em nós, reconhecendo que tinham consciência de que eram umas estúpidas, que tinham vivido acima das suas possibilidades. E nós ganhámos as eleições. Gostaram da nossa frontalidade. Se as tivéssemos tratados como vítimas, como fez a esquerda, teríamos perdido as eleições e a geringonça não precisaria de um golpe de Estado constitucional para chegar ao governo. Esta é a verdade. A única salvação do capitalismo e da democracia é nós conseguirmos convencer as pessoas de que os problemas do sistema são da sua própria responsabilidade e estupidez. Porque se elas começam a achar que os problemas delas são culpa do sistema, elas vão querer mudar o sistema. E é esse sentimento que os líderes populistas utilizam para chegar ao poder. Se mesmo assim as pessoas continuarem a votarem populistas, não temos outra hipótese do que nós próprios
políticos responsáveis, tornarmos-nos populistas. Se tivermos de fingir que somos xenófobos ou tivermos de defender o Vox durante as eleições, para que as pessoas votem em nós e não votem em verdadeiros xenófobos, temos de fazer esse sacrifício. Mais vale a pena passar por grunho de 4 em 4 anos para manter as coisas como estão, do que permitir que grunhos verdadeiros cheguem ao poder. Temos de ter uma quantidade de políticos em stock para fazer funcionar a democracia. É verdade que políticos que nos inspiram, que nos fazem ter esperança no futuro, como o Dr. Martin Luther King ou o Dr. Pedro Passos Coelho, não crescem nas árvores. Enquanto não surgem políticos de inspiração, temos de nos contentar com políticos genéricos, muitos deles que apenas olham para o passado. O que não nos pode faltar é políticos. Se queremos derrotar os nazis, temos não só de debater com eles, mas também de implementar algumas das suas políticas ou até coligar-nos com eles. É preferível que sejamos nós a fazê-lo de uma forma responsável e contrariada do que permitirmos que eles ganhem as eleições e o façam alegremente. Sabem qual é o risco do populismo? É a esquerda começar a usar o politicamente correto para calar pessoas com as quais não concordam. Isto é que é o mais perigoso. A melhor forma de combater nazis não é impedir que eles se expressem. O benefício de ter nazis em programas da manhã é que se eles matarem alguns migrantes, pelo menos já sabemos o que defendem. E podemos combatê-los como? Diálogo. Se os impedirmos de o fazerem, caímos nas malhas da censura e da nossa própria ignorância. Não podemos fazer isso. A melhor forma de combater os nazis é dar-lhes os microfones daqueles que se prendem à cabeça e deixá-los falar ad eterno em TED Talks. O mal do Dr. Churchill foi precisamente este. Ele disse que ia lutar contra os nazis aonde? Nas praias, nas ruas, por terra, mas esqueceu-se de dizer que ia debater com eles. Em conferências e, sobretudo, em comentários nas redes sociais. Não podemos permitir isto. Bom, e agora, para quem não percebeu, vamos ter um resumo deste segmento, um resumo básico, feito também por alguém que é básico. Yo, meus putos, como é que é? Está tudo? Props e cenas. Populismo é tipo mau. Nunca confundam populismo com popular, putos. Popular é top. Pensem na música popular, putos. Dá bué views, tipo música popular, aquela música que o pessoal curte todo, tipo Let me you a fireworks. Populismo também dá views, mas quando funciona. Tipo, populismo é fazer cenas racistas. E quando as pessoas fazem cenas racistas, aleijam-se, porque o racismo é bué mau, tipo todos diferentes, todos iguais, não é, puto? Mas as pessoas aleijam-se. E se gravarmos as pessoas a aleijarem-se, tipo, dá bué views, tipo, epic fail, aleijaste, puto. Agora, para as pessoas que se aleijam, é chunga. Imaginem o vosso tio é chunga a dizer pretos, é tudo com o caralho. Pretos, é tudo com o caralho. E vocês, uau, tio, bué chunga. Ainda bem que não mandas em cenas, tipo, a ser presidente e o caralho. Tipo, assim, com essa mentalidade bué retrógrada. E depois ele tipo dizia, agora vão mesmo com o cara, que eu sou mesmo presidente. E nós, pretos, foda-se, já foram com o cara. O meu tio é presidente e tipo, vocês não têm culpa nenhuma. Tipo, ninguém tem culpa da cor de pele que nasce, é chunga. Mas tipo, meu tio racista é presidente, por isso foram com o cara. E é chunga, porque temos de impedir esta cena. Porque o racismo é mau. E nós não curtimos cenas más, nós curtimos cenas quê? Cenas boas, cenas tipo positivas que deem alegria ao people. O racismo é mau, o que quer dizer que o populismo, tipo, também é mau, como ao meu tio. Concluindo, pausa. Racismo, não. E populismo, tipo, também não, porque, tipo, não é bom. Top, subscrevam ao meu canal e, tipo, agora, bué do coração, tipo, não sejam racistas, por favor. Doutor, eu no outro dia estava aqui no sofá e pus-me a ver as cenas. Encontrei um comando de televisão, aqui escondido, encontrei dinheiro. Um humorista. Mesmo a tempo. Esteja calado. Está na altura então de simplificarmos temas europeus e quem melhor para simplificar se não um humorista? E quem é? O Dr. Joca. Vai-nos divertir enquanto aprendemos. Como está? Pronto. Sente-se, o senhor hoje vem contar uma história, não é? É uma história verídica que aconteceu verdadeiramente. Boa. E então qual é a sua história? A minha namorada acabou comigo há pouco tempo. Foi em 1992. Eu andava por aí de rastros quando encontrei quem? O meu melhor amigo, Elias. E ele virou-se para mim e disse: "O que é que tu tens, meu caralho?" E eu disse: "Epá, ando muito em baixo. Olha, sou eu e o meu caralho." E ele virou-se para mim e disse: "Não,
estás mais é triste. Tu estás a precisar é de ser tratado em Amsterdão. E eu disse, olha, essa é boa. O tratado em Amsterdão não, mas o tratado mais triste é o que permite as pessoas circularem livremente pessoas e mercadorias. E mais mercadorias, mais gajas. Muito obrigado por este momento. Bom, e foi mais um O Doutor Explica as Europeias. Espero que tenham gostado. Espero não, claro que gostaram. Portanto, já sabem, subscrevam, façam likes e essas coisas que se faz na internet. E até ao próximo programa. Thank you.